Toda honra e toda glória ao autor e consumador da nossa fé, autor da série Pingos de Fé, que hoje chega ao seu final. Hoje, o último Pingo de Fé, o último capítulo do livro que nós nos propomos a extrair essas lições, essas reflexões diárias no início da quarentena. A quarentena ainda não acabou, é verdade, mas nós estamos acabando aqui o nosso primeiro projeto, o nosso primeiro propósito. E o capítulo 48 do livro de Ezequiel, que coloca como final de um dos livros mais importantes da Bíblia e mais difíceis de se entender, né? Possui 48 capítulos, 48 pingos de fé. Esse último capítulo do livro de Ezequiel vai falar sobre os termos das 12 tribos de Israel, ou seja, depois que Deus restaura aí o templo, a terra para os príncipes, sacerdotes, ele vai então distribuir as terras para as 12 tribos de Israel. E eu separei aqui uma parte que diz assim: esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Jeová. As 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó, que teve um encontro com Deus e o seu nome foi mudado de Jacó para Israel. São 10 filhos e 2 filhos de José, que são contados como filhos de Jacó, os 12 filhos que se tornaram basicamente o modelo de governo de Deus para a nação de Israel. O número 12, ele no hebraico significa governo. Governo. Eu tenho aqui atrás uma bandeira onde nós temos o nome das 12 tribos de Israel. Então vamos lá. Tanto o nome como o nome em hebraico e também os símbolos. Esses símbolos aqui são tirados das bênçãos que Israel profetizou para seus filhos na hora da sua morte. Ele lançava uma palavra e então esta palavra foi criado um símbolo. Por exemplo, Judá, o símbolo é um leão. Na bênção de Israel para Judá, ele diz Judá é leãozinho. Então eles colocaram como o símbolo leão. E assim sucessivamente. Então está lá. Naftali, Dan, Judá, Levi, Simeão, Ruben, Gade, Asser, Isacar, Zebulão, José e Benjamim. As 12 tribos de Israel que formavam o governo da nação de Israel. Curiosamente, a igreja, que também é chamada de o Novo Israel e que é a reunião de todos os santos, todos os homens e mulheres, santo significa separado, que creem na cruz, que creem na palavra de Deus, que são aqueles que recebem a fé como dom de Deus. Também a igreja é representada em 12 apóstolos: Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Tadeu, Simão e Judas, que foi substituído por Matias. São 12 também. 12 no Velho Testamento, 12 tribos, 12 no Novo Testamento. O 12 aqui vai aparecer como um número de governo. A própria psicologia moderna já cravou que 12 é o número ideal, perfeito para a formação de uma classe de estudo, etc. 12 horas governam o dia, 12 horas governam a noite, 12 meses governam o ano. Existe na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, lá no livro de Apocalipse, diz que a cidade tem 12 portas e nessas portas estão o nome das 12 tribos de Israel e que a cidade tem 12 fundamentos, aonde estão os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. O mais impressionante de tudo isso, o mais impressionante é que o livro de Ezequiel termina com a frase assim, ó, a última frase do livro: o Senhor está ali. E o que está dizendo aqui? Tá falando sobre a cidade, está falando sobre uma cidade futura, uma cidade santa, e está dando uma medida aqui, ó, 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será o Senhor está ali. Então o livro começa, a primeira frase do livro, você lembra do pingo número 1? E os céus se abriram e eu tive visões de Deus.
e termina dizendo: o Senhor está ali. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa incrível, que profético, que espiritual, que lição, que rema para a nossa vida. O céu aberto e o Senhor está ali. Começa dizendo: o céu está aberto, o Senhor está ali. Então, que a nossa vida possa ser dessa maneira, que nós possamos estar no céu aberto, porque o Senhor estará ali. O Senhor está ali. Há um governo de Deus para a nossa vida. Há uma vontade de Deus para a nossa vida. Há algo que Deus quer fazer em nós, por nós, em nós e através de nós. Então vamos, nesses pingos de fé, juntar todos eles, viver esse rio de fé, entrarmos neste rio de cabeça, né? Totalmente envolvidos com esse Deus. Eu espero que as reflexões que nós tivemos puderam ajudar você, auxiliar você, a preparar você, fortalecer você nesta fé, nesse Deus que tanto te ama e que eu também te amo muito. Muito obrigado por me ouvir durante 48 dias. Muito obrigado por receber essas palavras que não foram minhas, mas foram inspirações de Deus para a sua vida e que nós possamos ficar firmes na fé até o dia final, onde nos encontraremos na Cidade Santa com o céu aberto e o Senhor estará lá.